Fala pessoal, tô gravando um vídeo fora de hora porque a coisa tá feia em alguns fundos imobiliários, esses bem aqui. Só para você ter ideia, hoje o VSLH11 está caindo mais de 8%, o DEVA11 está caindo mais de 7%, o TORD11 está caindo mais de 6%, e o HCTR11, já falei dele recentemente, está caindo mais de 19% aí nos últimos 2 dias. Então tive que gravar esse vídeo para te mostrar o que está acontecendo com esses fundos imobiliários. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer se manter informado a respeito de fundos imobiliários, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então, porque eu não gosto de ficar enrolando. Vamos ver o que esses 4 fundos imobiliários têm em comum. Primeiro, o VSLH11 é administrado pela Vortex, o DEVA11 também é administrado pela Vortex, o TORD11 a mesma coisa, administrador a Vortex, e o HCTR11 a mesma coisa, administrador a Vortex. Outro ponto que esses fundos imobiliários têm em comum é que todos eles são bem arriscados. Logicamente, eles sofreram bastante nos últimos tempos. Só para você ter ideia, o VSLH11 vem diminuindo seus dividendos, o DEVA11 vem diminuindo seus dividendos, o TORD11 nem dividendo está pagando, para você ter ideia. A última vez que o TORD11 distribuiu algum rendimento foi em fevereiro de 2023. Desde então, ele não vem distribuindo rendimento. E o HCTR11 também vem diminuindo os rendimentos, sendo o seu último de apenas 17 centavos. E eu já falei muito a respeito desses fundos imobiliários, então eu vou ser breve. Porque eles vêm diminuindo seus rendimentos? É porque eles possuem aí altas inadimplências, porque a maioria desses fundos imobiliários possuem CRIs bem arriscados em seu portfólio. E o que é um CRI? É um crédito imobiliário, ou seja, tem um devedor ali por trás. E como a inflação subiu bastante, aquele devedor não conseguia mais honrar com o seu compromisso. Estou falando aqui aquele devedor, mas no caso desses fundos imobiliários, foram vários devedores de CRIs que acabaram ficando inadimplentes. E como o fundo imobiliário está pegando menos dinheiro por causa dessas inadimplências, ele também está entregando um dividendo menor. E, logicamente, entregando um dividendo menor, a cotação dele também tende a cair. E, além disso, olha o que aconteceu um tempo atrás. Entrei aqui no site do Seu Dinheiro. HCTR11 e outros fundos imobiliários que levaram bronca pública respondem à Bolsa de Valores, a nossa B3. Fundos imobiliários dizem que calote atrasou balanços. Aqui o Seu Dinheiro, o site Seu Dinheiro, foi bem legal em colocar aqui bronca, porque na verdade não foi uma bronca, foi um comunicado de censura público para a administradora do HCTR11, para a administradora do DEVA11, que é a mesma administradora. Vou ler um pouco aqui da notícia para você se inteirar, olha só. Vale relembrar que a B3, a nossa Bolsa de Valores, censurou publicamente a empresa pelo atraso na entrega das demonstrações financeiras de 2022. Segundo o documento publicado pela operadora, a Bolsa de Valores ontem, a Vortex deveria ter liberado os balanços dos fundos até 31 de março deste ano, ou seja, de 2023. Com o descumprimento do prazo regulamentar, a B3 iniciou o processo de enforcement, ou seja, de cumprimento das normas, e pediu esclarecimentos à empresa. E como isso foi um caso reincidente em vários desses fundos imobiliários, a B3 decidiu pela censura pública. Naquela época, os fundos imobiliários logicamente caíram, por causa disso. O DEVA11 mais de 2%, o HCTR11 mais de 3%, o TORD11 caiu um pouco menos, mais ou menos aí 0,5%. E olha só o que falaram os fundos imobiliários. DEVA11 e HCTR11, ambos quase idênticos e assinados pela Vortex. O atraso na divulgação das demonstrações financeiras foi ocasionado por discussões entre administrador e o auditor do fundo a respeito das informações. A conversa é sobre as condições de recuperabilidade de alguns CRIs. O administrador não fez ajustes no preço dos ativos em 31 de dezembro de 2022, uma vez que o declínio do valor justo aconteceu em momento posterior à data base, fruto de circunstâncias que surgiram e resultaram no aumento do risco de crédito dos devedores. Já no caso do TORD11 e do SRVD11, dizem que a demora na divulgação dos balanços ocorreu devido ao atraso na publicação das demonstrações financeiras auditadas da companhia na qual investem. Contudo, recentemente, a gestora do HCTR11
colocou e, publicou um comunicado, onde informa o seguinte, lembrando, falei do HCTR11 no vídeo de ontem, olha só, a gestora vem informar que a distribuição de rendimentos no fundo sofreu momentânea redução em relação ao observado nos últimos meses, devido à restrição imposta pela diminuição no saldo contábil acumulado em decorrência da remarcação em períodos anteriores de alguns ativos a valor justo pelas regras contábeis vigentes. Ou seja, o HCTR11 fez algumas remarcações em alguns ativos, e aí ele não conseguiu distribuir com base no seu regime de competência, e sim no seu regime de caixa. E você viu, o regime de caixa está bem menor do que o regime de competência. Não à toa, um tempo atrás, o HCTR11 entregava aproximadamente 50 centavos por cota. E agora, como ele teve aí essas remarcações negativas, o fundo imobiliário provavelmente vai diminuir o seu valor patrimonial. E como ele não conseguiu um saldo contábil positivo, ele só conseguiu distribuir rendimentos com base no seu regime de caixa. E o que eu acredito, como o HCTR11, o TORD11, o DEVA11 e o VSLH11 possuem a mesma administradora, eu acho que o mercado está esperando a remarcação negativa em vários dos ativos desses fundos imobiliários. Por isso que eles estão caindo tanto. Não vou entrar muito no mérito, porque eu expliquei tudo isso no vídeo do HCTR11, que eu vou deixar o card bem aqui. Mas assim, você tem que ver o seguinte, esses fundos imobiliários são bem arriscados e caíram bastante. Se você tiver um percentual de risco na sua carteira, será que vale a pena colocar ali um pouquinho? Mas se você já tem essa parte de risco na carteira preenchida, ou se você está muito exposto a algum desses fundos imobiliários, aí você tem que parar e pensar, você tem que rever a sua estratégia para você não correr o risco de ruína. Bem, não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais um vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo.